Antes de começar pela pregação, vamos ler a palavra que está em 1 João 5,14, que diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aleluia. Nesse momento, chamar o pastor Gerson aqui para junto conosco aqui, junto com a igreja. Vamos orar pelo nosso pastor, nosso irmão, para que Deus possa abençoar. Santo Deus, querido Pai, aqui como igreja, cônscios da nossa pequenez, da nossa dificuldade em vencer o mundo, a carne e o diabo, nós clamamos a Ti, Senhor, o nosso Rei, o nome que está sobre todo nome, aquele que era, que é e que há de vir. Senhor, se faça presente nesse culto de adoração, no momento da Tua Santa Palavra, porque é a palavra que o Senhor nos deixou, o Teu Filho estudou, se dedicou para trazer auxílio da Tua igreja, ensinamento, consolo, esperança, amor. Senhor, faça dele um instrumento do Teu Espírito, fala com a Tua igreja e derrama a Tua glória e o Teu amor e a Tua misericórdia nesse lugar, através da boca do Teu servo. Abençoa o Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Te abençoe. Bom dia a todos. Podemos assentar. Vai ser um pouquinho longa a mensagem. O texto que vamos ler. Nós passamos por alguns momentos delicados, né? Durante os últimos anos, né, no nosso Brasil, algumas coisas que vêm acontecendo, e nesses últimos dias a gente tem visto aí uma insegurança terrível no nosso Brasil. Posso até dizer no mundo, né? Que as coisas estão acontecendo de uma tal forma que quando você olha assim, fala assim, cara, é impossível que isso está acontecendo. Não é possível que ninguém acorda, não é possível que ninguém dobra o joelho, não é possível, será que Deus está vendo isso? Essas pessoas acabando com as famílias, matando gente. Então, aí você olha para um lado, tu vê o que pode esse cara, na sua maldade, crescendo, prosperando, enfim. Então, muitas coisas têm acontecido. E o nosso coração, o nosso ser, às vezes a gente acaba se frustrando conosco, acabamos ficando tristes, né? E a nossa alma às vezes chora. Então, o tema hoje desta mensagem, o justo ou ímpio. É importante a gente parar para analisar o Salmo 73. E eu gostaria de ler com você esse salmo que diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais,
nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos soltam-lhes da gordura, do coração brodam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? São estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesado a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim o Senhor ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, vou estar junto a Deus. O Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém. Bom, este terceiro livro do Saltério, ele começa com um grupo de salmos atribuídos a Asaf. Então você vê do Salmos 73 ao 83. Ele foi descendente de Gerson, filho de Levi, e era um dos líderes de música a quem Davi designou. Então, este Salmo de Asaf é parecido em estilo aos Salmos de número 37 e 49, pelo fato de gladiar-se com o problema, com alguns problemas, porque os perversos parecem prosperar quando comparados com os justos. Só quando o salmista ele entra no templo é que ele entende que seria o destino final dos perversos, no versículo 16 e no verso 16 e 17. Então ele consegue compreender ali no verso 16 e 17, o destino dos perversos, dos ímpios.
Então, por que o justo sofre e o ímpio é bem sucedido na vida? É difícil. Às vezes as comparações são feitas por pessoas humildes, pessoas que às vezes não têm o que comer, mas ela é íntegra, e ela olha para o céu e começa a conversar com Deus, Eu estava vendo um vídeo de relance de um filme que eu esqueci o nome, alguma coisa que fala sobre a vida, não sei o que lá e tal, as coisas. E o homem, ele estava com a sua família numa estrada. E o seu carro estava cheio de... Parece que era uma mudança que ele estava fazendo para uma outra cidade. Mas foi um relance, nunca vi esse filme, mas foi um relance em um vídeo. E ali o pneu dele furou. E ele começa a orar na estrada, falando com Deus, gritando, batendo no seu carro. E aí me parece que a esposa dele chega e fala assim: só coloca o step. E ele falou assim: como vou colocar o step se eu vendi o step para colocar o combustível? E aí parece que acho que um dos seus filhos assim fala assim: será que pode piorar? E eles numa estrada, parece até que era um deserto assim, sabe? Parece que era um Texas da vida, sei lá, alguma coisa assim, não tinha nada. E aí ele fala assim: será que pode piorar? E aí começa a relampejar, né? Começa a ter relâmpagos no céu, trovão. E acho que me parece que é a sogra ou a mãe dele, não sei. E ela começa a olhar para o céu e fala assim: como pode pintar algo tão lindo assim? No momento caótico que ela está ali com a sua família, e aí eles se reúnem e começa a chover. E eles começam a sorrir naquela situação. E aí eu me paro para analisar e vejo assim: às vezes os servos e servas do Senhor, em algum lugar do mundo, talvez aqui, na Ilha do Governador, esteja passando por um momento tão sombrio, por um momento tão delicado. E às vezes se pega pensando: como pode? Eu aqui, né, bem, com saúde, né, mas eu necessito de algo mais. E quando eu olho para o meu vizinho, que é um ímpio, que se entrega às luxúrias da vida todos os dias, e ele prospera. E às vezes essas pessoas se questionam: então por que o justo sofre e o ímpio é bem sucedido na vida? Por que as pessoas que fazem o mal não recebem imediatamente o castigo de Deus? E aqueles que fazem o bem, a sua recompensa não recebem de imediato? Por que coisas boas acontecem com pessoas más? E coisas más acontecem com pessoas boas? Por que os homens cheios do Espírito Santo, como João Batista, estão na prisão, e os homens perversos, como Herodes, estão no trono? Porque homens como o apóstolo Paulo são degolados, enquanto devassos e perversos como Nero estão a governar o mundo? Porque aqueles que escarnecem de Deus se tornam ricos e desfrutam dos prazeres deste mundo, e aqueles que são fiéis a Deus passam por dificuldades e ainda têm que suportar a disciplina de Deus. O grande patriarca Jó, vamos colocar assim, ele expressa esse drama. E você também vê Abacuque expressando também a sua angústia. Agora, você vê Asaf expressando o seu conflito. Porque o ímpio prospera
e o justo é castigado. Vale a pena ser fiel a Deus? Tem algum proveito ser justo no Brasil que nós vivemos? Então, nós passamos por algumas janelas de tentação, em estradas onde que os nossos pés podem escorregar. Então você está com os pés no lugar escorregadio quando inveja as pessoas pelo que ela tem, sem olhar para o que elas são diante de Deus. Porque eu trabalho com o suor do meu rosto e sofro para pagar as minhas contas em dia, enquanto meu vizinho de uma só tacada consegue resolver os seus problemas financeiros. Para mim, é o rigor da lei, para ele, os favores da vida. Para mim, o trabalho e para ele as recompensas. Para mim, tenho que me desdobrar para pagar as contas em dia, manter os filhos na escola e pagar o plano de saúde. Para o ímpio, as vantagens vêm por atacado. Asaf olhou para a janela da tentação e começou a sentir inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Eles são arrogantes, mas são ricos. São fortes, são populares, são aparentemente felizes. Quando Asaf avaliou a vida apenas pelas coisas externas, viu que estava em desvantagem com os perversos. Asaf começou a olhar para a vida com egoísmo e sentiu-se injustiçado. No verso 13, daí os seus pés quase se resvalaram. Então você está com os pés no lugar escorregadio quando olha para a prosperidade do ímpio, em contraste com as provações dos justos. O ímpio prospera, ele cresce, torna-se importante. Tudo que ele põe a mão parece que se multiplica em dinheiro e prosperidade. Ele, o salmista, ao contrário, em vez de prosperar, enfrenta uma provação severa. Ele diz que em vez de ver riqueza, ele de contínuo é afligido. E a cada manhã castigado. Ele não tem folga, meus irmãos. Ele vive diariamente no moinho de Deus, na fornalha de Deus. Ele sai de um problema e entra em outro. Sai de uma prova e entra em outra. Para o ímpio, a riqueza, para ele, o salmista, a chacota. Para o ímpio, o conforto, e para o salmista, o castigo. Asaf entra em uma crise quando olha a qualidade de vida dele, comparando com a do ímpio. Parece que o ímpio é mais feliz do que ele. E você está com os pés no lugar escorregadio quando olha para a carnalidade dos ímpios em contraste com a pureza dos justos. Os ímpios são soberbos, arrogantes e violentos. Os ímpios vivem avessamente e em fanfarrice interminável. O ímpio desanda a boca para falar ofensas contra o próximo. O ímpio desanda a boca
para falar contra Deus, e eles não têm limite na sua insolência. Os conselhos dos ímpios são mais aceitos a despeito das suas leviandades. Mas quando Asaf olha para a sua vida e diz: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Meus amigos, se você ficar na janela da tentação, avaliando a vida só pelas aparências, você também vai pisar em terreno escorregadio. Quantos que já desistiram de ter um coração puro na nossa sociedade, no nosso meio? Quantos que já desistiram de ter mãos inocentes por enxergar homens ímpios, às vezes no poder? Pessoas que eu e você votamos em algum momento de nossa vida. Isso nos entristece, porque quando a gente olha para isso, nos causam uma vontade imensa de colocar a mão na gola de um homem ou uma mulher e falar assim: toma jeito, preste atenção. Então isso, quando nós olhamos pela janela da tentação, a gente acaba enxergando essas pessoas. Você está com os pés no lugar escorregadio quando olha para a blasfêmia dos ímpios, em contraste com a linguagem santa dos justos. Os ímpios falam contra os céus e a terra, contra Deus e os homens, e mesmo assim prosperam. Mesmo assim se tornam famosos, mesmo assim têm uma vida tranquila. Asaf, entretanto, percebeu que se apenas tivesse falado acerca das suas angústias íntimas, da sua crise de invejar dos arrogantes, com certeza já teria traído a geração dos filhos de Deus. Asaf entendeu que há coisas que passam pelo nosso coração que não devem ser ditas nem compartilhadas, para não se tornarem um laço para os outros. Então, meus irmãos, o crente na casa do Senhor, ele só consegue segurar em uma mão, na mão do Todo-Poderoso Deus. Você está seguro nas mãos de Deus quando você deixa de lado o egoísmo para olhar para a vida com os olhos de Deus. No verso 15 e 16. A transformação do ponto de vista de Asaf teve o seu início quando ele refreou a sua língua e sondou o seu coração. Verso 15 e 16. O primeiro passo não foi mental, mas moral. O virar-se contra o egoísmo e a autocompaixão que se revela nos versos 3 e 13, para então lembrar-se das responsabilidades e lealdade que deve ao próximo. Asaf ainda não tinha uma resposta clara para o seu dilema, mas ele já estava liberto do seu egoísmo e da sua autopiedade,
pronto para fazer uma avaliação da vida pela perspectiva de Deus. Então, você está seguro nas mãos de Deus. Quando você entra na casa de Deus para olhar para a vida como Deus vê. Asaf viu o seu conflito dissipar-se quando ele deixou de ser juiz de Deus para ser um adorador de Deus. Ele deixa de julgar Deus para adorar Deus. Ele vai à casa de Deus. E quando ele foi para a casa de Deus, o começo da sua libertação e da sua cura foi inevitável. A casa de Deus nos cura do câncer e da lepra da alma. Quando vamos à casa de Deus, encontramos Deus e Ele é a luz que dissipa as nossas trevas. Quando vamos à casa de Deus, encontramos outros irmãos que chegaram antes de nós, outras pessoas semelhantes a nós, que descobriram que em Deus há um abrigo. E aí a gente consegue buscar esse Deus maravilhoso, esse Senhor de nossa vida. Quando vamos à casa de Deus, descobrimos que pessoas que enfrentam os mesmos problemas que nós, ou até maiores, estão a encontrar em Deus a sua resposta. E quando encontra isso, chega a nos curar. O verso 17 diz: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Não é esquecer o problema, é receber entendimento. Cristianismo não é uma morfina, não é anestésico. O cristianismo não é narcótico. Deus lhe dá entendimento. As pessoas hoje buscam respostas na bebida, nas drogas, nas seitas por aí, na psicologia de autoajuda, mas Deus lhe abre o entendimento para compreender essas coisas. Somente Deus. Então ele só olhava para a prosperidade dos ímpios. Asaf só sabia fazer isso, mas não para o fim dos ímpios. Sua visão estava sendo parcial, defeituosa. Então Asaf começa a ter um novo entendimento acerca dos ímpios. Os ímpios têm uma aparente segurança, eles prosperam, eles tornam-se opulentos, eles tornam-se famosos, mas e o fim deles? A situação deles, na verdade, é precária e perigosa. Eles são agentes livres para fazer o mal. Deus mesmo os põe em lugares escorregadios. Nada acontece sem Deus saber antes de tudo. Asaf começa a perceber que a situação dos ímpios é desesperadora, meus irmãos. E aí ele começa a não sentir mais essa inveja. E ele sabia que a destruição do ímpio viria repentinamente. Os ímpios vão despertar para a vergonha e horror eterno. Jesus disse: nunca vos conheci, em Mateus 7. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, maldito.
Asaf chegou a questionar Deus no verso 13. Pensou que Deus era injusto. Ele estava questionando o próprio caráter de Deus, meus irmãos. Mas agora isso é corrigido, e Asaf olha para o poder de Deus. No verso 18: não há nada que esteja fora do controle de Deus, e nós sabemos muito bem disso. Deus controla e governa tudo. Todas as coisas estão nas suas mãos. Asaf olha também para a justiça de Deus, no verso 19. Os ímpios criam as leis, usam as leis, manipulam as leis, torcem as leis e escapam das leis, mas eles não escaparão do juízo de Deus. Mas então, por que Deus permite o ímpio prosperar? É porque Deus parece estar dormindo? No verso 20, às vezes a gente pensa que Deus dorme, e ali então é como se fosse o antropomorfismo. Deus não dorme, mas Deus nem sempre ajusta as contas no mesmo dia que nós achamos que Ele deve. Deus acorda o homem e entrega a si mesmo, mas um dia Deus despertará e a ruína do ímpio será repentina e completa. Deus permite a prosperidade do ímpio para que o pecador revele toda a sua condição, e também para mostrar o seu castigo por conta do pecado, e para tornar a ruína do ímpio mais completa, para mostrar a sua grandeza e a sua glória, para disciplinar o seu povo. Assim Deus o faz. Então eu e você estamos seguros nas mãos de Deus quando você olha para você mesmo com honestidade, com verdade, com sinceridade. Então, quando Asaf entrou na casa de Deus, descobriu que o seu verdadeiro problema não eram os ímpios, mas ele mesmo. Não eram as circunstâncias, mas os seus sentimentos. Então, se você comparar os versos 13 e 14 com os versos 21 e 22, você vai ver que o conceito completamente diferente de si mesmo, e tudo é resultado de ter sido corrigido o seu pensamento. Então Asaf faz um autoexame profundo e completo de si mesmo. Hoje somos rasos para examinarmos a nós mesmos. Somos tolerantes com os nossos próprios pecados. Curamos superficialmente a nossa própria ferida. Há muito pouco pano de saco em cinzas em nós. Há pouca tristeza pelo pecado. Há muita pouca evidência do verdadeiro arrependimento em nós e entre nós. O maior problema de Asaf era o seu próprio ego. Quando o nosso ego assume o controle sobre nós, o nosso coração passa a governar a nossa cabeça. Então passamos a ser governados por emoções e sentimentos, e não pelo nosso entendimento em Deus. Então Asaf descobre que estava sendo asmático, como um asno, como um animal irracional. Ele estava agindo pelos seus instintos e não pelo seu entendimento em Deus. Ele estava agindo como
o instinto do próprio pecador, somente pelo pecado. Então Asaf descobre que estava sendo embrutecido e ignorante. Ele estava sendo ignorante a respeito do fim dos ímpios, ignorante acerca do caráter de Deus e também ignorante acerca de si mesmo. Finalmente, Asaf descobre que estava sendo tudo isso na presença de Deus. Lembre-se que os seus suspiros, lamentos, autopiedade estão acontecendo na presença de Deus. Só que nós precisamos olhar e observar que nós estamos seguros na mão de Deus. Quando você abre os olhos da fé para entender o que é graça, e graça somente em Deus, tudo muda. A perspectiva, a cosmovisão. Então Asaf descobre a graça salvadora de Deus. Ele vai lá: todavia estou sempre contigo. Asaf estava quase caindo e de repente Deus abre-lhe os olhos da fé. Todavia, que palavra maravilhosa. Todavia, é uma das palavras mais importantes da Bíblia que eu acho assim, todavia. Todavia, o homem estava cativo e morto, mas Deus, todavia, entretanto, aleluia, sendo rico em misericórdia. Você vê o filho pródigo, estava na lama, mas todavia, oh glória a Deus, ele voltou e o pai o recebeu. A ovelha estava perdida, mas todavia, mas o pastor o encontrou. Deus nos salvou, apesar do que somos. Asaf descobre a graça restringente de Deus, e ele fala: tu me seguras pela minha mão direita. Quando ele estava quase resvalando os pés, Deus nos puxou do buraco e nos impediu de cair na lama. Quantas vezes Deus tem nos impedido de cair? O Salmo 116, verso 8 nos diz: nos livra a alma da morte, os olhos das lágrimas e os pés da queda. Deus não apenas nos impede de cair, mas também nos levanta quando caímos. Asaf descobre a graça sustentadora de Deus. Tu me guias com o teu conselho eterno, e depois me recebes na glória. Asaf agora fala da perseverança dos santos. O Deus que nos salva, nos livra, nos restaura, é o mesmo Deus que assegura a nossa salvação. Ele não apenas nos guia na jornada, mas depois nos recebe na glória. Jesus disse que aqueles que vêm a Ele, de modo nenhum lançará fora. Ninguém pode arrebatar as ovelhas das suas mãos. O fim da nossa jornada não é a riqueza que perece logo ali na frente, mas a glória. Essa é a maior riqueza que podemos receber. Asaf descobre a graça galardoadora. Olha que coisa linda de Deus. Que mais tenho eu no céu? Ele vai dizer: não há outro em que eu me compraza na terra. Deus é a fortaleza do meu coração, aleluia, e a minha herança para sempre. Asaf agora entende que o ímpio não tem nada, e que quem é rico é ele.
Isso é maravilhoso, meus irmãos. Então o ímpio será de súbito assolado, mas ele tem Deus na jornada na terra, e tem Deus como herança eterna no céu. Asaf descobre que o sentido da vida não é dinheiro, mas é Deus. A verdadeira riqueza não é ter ouro, mas é ter Deus. Asaf descobre que o dinheiro não dá segurança, mas Deus nos guia com o seu conselho eterno. Asaf descobre que é rico não por ter na outra vida o tormento eterno. Ele descobre que é rico por isso, porque ele sabe que na eternidade ele será farto da presença de Deus, vai ter fartura na presença de Deus. Ele vai ter Deus como seu deleite e herança eterna. Meus irmãos, o verso 27 e 28 vai dizer que o mesmo Asaf, que estava sentindo inveja da prosperidade dos ímpios, fez um contraste entre os ímpios e ele. E quem é rico? Esse contraste, quem é rico? Quem está em vantagem agora? Asaf começa a raciocinar e ver a resposta do Espírito de Deus através da vida dele. E quem que tem a vantagem agora? É o ímpio ou o piedoso? O ímpio tem coisas, mas não tem Deus. O ímpio será assolado de súbito, mas o piedoso tem Deus. É melhor do que as suas dádivas. Deus é a nossa herança. Deus castiga o piedoso porque está trabalhando nele, transformando a imagem do Rei da Glória. Está desmamando do mundo. Isso é maravilhoso. Está tirando aos poucos as coisas do mundo, para que ele venha a ser santo na glória. Mas mesmo aqui ele tem a presença de Deus, o cuidado de Deus, a direção de Deus, e ao final ele terá a recompensa de Deus. Então o piedoso está seguro, guiado e glorificado. E não sou eu que estou dizendo isso. É em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, que vai dizer: porquanto os que te antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, e esses também chamou. E os que chamou, esses também justificou. E os que justificou, a esses também glorificou. Aleluia! Para o crente, a morte é lucro, meus irmãos. A partir para estar em Cristo, queridos, e deixar este corpo debilitado para habitar com o Senhor, é coisa que todos nós que conhecemos esse Deus queremos. Existem pessoas que têm medo de ir para o céu, de receber ou então morrer de imediato. Mas tem aquele filme do apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo. Como eu aprendo com aquele filme na Bíblia? O apóstolo Paulo estava tranquilo demais, meus irmãos. Eles conseguiram
passar por um filme que está na Bíblia, e quando você assiste aquele filme, você fala assim, cara, é isso. A paz que ele tinha em Cristo. Meus irmãos, não tem coisa melhor do que isso. E aí você vê crente falando assim, não Deus, não quero morrer agora não, porque eu tenho muito que curtir esse mundo ainda. E aqui a Bíblia está dizendo que Deus está desmamando os seus para os recolher, para tê-los na glória. E as pessoas ainda chegam e falam assim, não vem não. É porque eles estão olhando pela janela da tentação. É porque eles não conhecem verdadeiramente ainda o seu Deus. Então Asaf compreendeu aqui, meus queridos, que vale a pena servir a Deus porque Ele é bom, porque Ele é justo, porque Ele é cuidadoso, porque Ele é bondoso. Então, meus irmãos, se preparem, o dia mau virá, pois quando ele vier, lembre-se, Deus é o Senhor da nossa vida. E esse dia mau está logo ali. Está logo ali. Então que esta palavra você possa guardar, porque quando o dia mau chegar, lembre-se que você tem um Deus que segura pela sua mão direita, porque dias ruins, dias maus estão batendo na nossa porta e nós sentiremos. Mas Deus simplesmente permite porque está desmamando o teu povo para encontrar com Ele na glória. Que Deus nos abençoe e que nesse dia possamos entender que só em Deus há refúgio, que só em Deus podemos encontrar a glória que tanto almejamos. Amém. Feche seus olhos, orando, Senhor. Não existe nada melhor do que estar presente, do que estar misturado, do que estar abraçado contigo, do que estar dentro de ti, Senhor, se movendo no teu propósito. Não existe nada melhor do que ser teu amigo, do que ter um amigo como o Senhor. Muito obrigado, Deus. É no nome de Jesus que oramos, te agradecendo, porque o Senhor que segura as nossas mãos no momento tão difícil que passamos em nossa vida, não só, Deus querido, pelas questões políticas da nossa nação e do mundo aí fora, mas também do conflito interno da nossa alma, de um conflito que muitas das vezes a gente até peca, Senhor, de questionar a tua soberania. Perdoe-nos, ajude-nos a compreender o teu propósito a cada dia. Que o Senhor possa colocar e cauterizar, Senhor, tatuar na nossa mente que só na tua glória teremos paz, que só no teu céu, na morada que o Senhor preparou para nós, que nós vamos ter paz, não haverá choro, não haverá, Senhor Jesus Cristo, preocupação, haverá somente santos adorando o teu santo nome. Então, Senhor, ajuste os nossos passos, pegue e segure em nossas mãos, para que possamos prosseguir contigo em ti.
e te glorificar para todo sempre. Louvado seja o teu santo nome, e que o Senhor continue conosco, para a glória do seu Filho amado, Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Fique de pé nesse instante. Eu quero te convidar a cantar